O ministro da Justiça, Torquato Jardim, admitiu que o contingenciamento de verbas do governo federal pode afetar a Polícia Federal. Segundo ele, a falta de recursos pode levar, inclusive, a uma seleção de ações. E a Lava Jato pode correr algum risco. Está conosco aqui no Jornal da Manhã, gentilmente nos atendendo, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, mais uma vez conosco, procurador Deltan Dallagnol. Procurador, bom dia, obrigado pela atenção de sempre. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. É uma alegria estar com vocês. Nós é que agradecemos. Afinal, procurador, ontem, inclusive, nós acompanhamos a entrevista coletiva da Lava Jato e sempre perguntam se esses recursos mais escassos estão prejudicando o andamento das investigações. O senhor que é o coordenador da Força Tarefa, de que maneira a Lava Jato sentiu, se é que está sentindo, a diminuição dos recursos e, claro, na outra ponta com a Polícia Federal? Tiago, dentro do Ministério Público Federal não existe diminuição de recursos para a Lava Jato. Existe uma diminuição de recursos, de um contingenciamento no órgão como um todo, assim como existem outros órgãos, inclusive na Polícia Federal. Mas, evidentemente, porque a Lava Jato é uma investigação relevante, é uma prioridade para a sociedade, se decidiu dentro do órgão, dentro da instituição, priorizar também a Lava Jato. Mas não é o que nós vemos hoje acontecer dentro da Polícia Federal. Embora o ministro da Justiça apoie a Lava Jato com palavras, as atitudes divergem das palavras. O que nós vimos nos últimos meses acontecer foi uma redução do número de delegados a menos de metade, a um ponto em que não tinha como sobreviver a estrutura do Paraná e eles tiveram que diminuir a estrutura. Nós julgamos as intenções melhor do que pelas palavras, sim pelos atos. E o que os atos dizem é que essas pessoas não querem a Lava Jato continuando. Professor Vila. Procurador Dallagnol, bom dia. Os jornais de hoje detalham a questão da prisão do senhor Aldemir Bendini, que foi do presidente do Banco do Brasil e presidente da Petrobras. No caso, ele estava já na Petrobras. Eu gostaria de saber o sentimento do senhor e da Força Tarefa da Lava Jato ao ler uma notícia como, no dia 31 de julho de 2015, houve uma cerimônia pública que o senhor Rodrigo Janot fez a devolução formal, vamos chamar assim, de 139 milhões que tinham sido desviados da Petrobras e recuperados pela Lava Jato. Porém, duas semanas antes, o senhor Bendini, que estava na cerimônia com o doutor Janot, tinha recebido 3 milhões de reais de propina. Quer dizer, isso daqui é o país da piada pronta, né, procurador? Vila, é assustador. É assustador, é indignante. Isso viola o nosso senso de dignidade, nosso senso de respeito próprio, de amor próprio como cidadãos. O mais grave nisso tudo, Vila, é que ele, Bendini, foi colocado lá para supostamente estancar a corrupção. E o que nós tínhamos ali, na realidade, é aquela velha situação da raposa cuidando do galinheiro. Segundo, é claro, as provas. Eu não posso dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, até o julgamento definitivo desse caso. Mas o que as provas apontam é que o que nós tínhamos era a velha situação da raposa cuidando do galinheiro. Procurador, o seu colega da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando Santos Lima, concede hoje uma entrevista aos jornais aqui de São Paulo dizendo que o acordo com a JBS causou dano à imagem da Lava Jato pela forma como foi fechado. O senhor concorda com ele? De uma certa maneira, esse acordo pode ter causado algum dano à imagem da Lava Jato, mas foi um acordo importante para que o país conhecesse realmente o que estava acontecendo, não é? Só deixa eu complementar um pouquinho a resposta anterior. Por favor, à vontade. O caso do Bendini é um caso que ilustra como a prisão é algo absolutamente essencial se nós queremos estancar o vazamento do dinheiro público pelo ralo. Essas pessoas são pessoas que praticaram crimes ao longo de décadas sem risco de punição e acreditam que podem continuar cometendo. As pessoas têm a parar, dentro desse contexto, têm a parar de cometer os crimes só quando são presos. Isso aconteceu de modo muito claro com o Odebrecht. Mesmo quando a gente teve aquela 7ª fase sobre os empreiteiros no final de 2014, a Odebrecht, que não teve seus alvos presos, mas sim sofreu apenas busca e apreensão naquele momento, continuou praticando crimes até quando? Até os seus dirigentes serem presos em junho de 2015. Nós vemos esse fenômeno também em relação a alguns políticos que têm imunidade contra a prisão. Embora eles vejam que a Lava Jato já vem há 3 anos, nós vemos evidências agora apontando essa prática de crimes pelo presidente Temer, pelo então presidenciável Aécio, agora em 2017. Isso nos torna
nos torna mais ainda convictos, mais ainda confiantes de que, se nós queremos estancar esses crimes que vinham sendo cometidos gravíssimos, que vilipendiam a nossa condição, o nosso orgulho de ser brasileiro, que vilipendiam o serviço público social, se nós queremos um país melhor, nós precisamos aplicar um remédio duro, um remédio amargo, para estancar esses crimes, que é a prisão. Agora, ainda para a sua questão em relação à JBS, esse acordo da JBS encontrou provas de crimes extremamente graves. Dentre esses crimes que eu mencionei agora, envolvendo o presidente Temer, o então presidente AOS, mais ainda, trouxe provas do cometimento de crimes por mais de 1.800 pessoas, trouxe ainda evidência de que estava sendo tramado o fim da própria Lava Jato. Ou seja, é um acordo que precisava ser feito. Agora, para nós entendermos um pouco melhor esse acordo, a gente precisa entender como funciona a dinâmica de uma negociação. E dentro desse contexto, um conceito essencial para a gente entender é o conceito do Best Alternative to the Negotiated Agreement, ou a melhor alternativa à solução negociada. A ideia básica é de que você não compra um apartamento por 500 mil se você encontra um apartamento idêntico à venda por 300 mil reais. Porque a sua melhor alternativa, aquela negociação que você está fazendo por 500 mil, é uma negociação por 300 mil, é melhor. E aí a gente tem que pensar qual era a situação do Procurador-Geral da República, que negociou esse acordo, e qual era a situação dos irmãos Wesley. Principalmente dos irmãos Wesley. Qual é a pressa que os irmãos Wesley tinham para fazer esse acordo? O que vocês acham? É limpar a barra e escapar da cadeia. Isso. Eles queriam era isso. E mais, mas eles estavam presos? Não estavam. Não estavam, né? Não estavam. Eles tinham sido acusados criminalmente? Ainda não. Não, ainda não. Mas então, sabiam, né? Mas eles sabiam do tamanho do rabo. Isso, eles sabiam, não só eles sabiam o que eles tinham feito, mas eles sabiam que existiam investigações. Mas, tradicionalmente, 97 a cada 100 casos de corrupção comprovados no Brasil acabam em impunidade. Então, eles podiam muito bem empurrar com a barriga e esperar para ver o que ia acontecer. E, nesse momento, eles chegam e falam para o Procurador-Geral da República: olha, eu só vou entregar esse material todo super relevante se você me der imunidade completa. E, caso o Procurador-Geral não aceitasse, eles podiam empurrar com a barriga. E se eles viessem a sofrer busca, apreensão, prisão, se eles viessem a ser processados, aí eles poderiam voltar e dizer: bom, agora eu até aceito aí uma prisão domiciliar, e assim por diante. Eles iam evoluindo conforme a alternativa deles fosse piorando. O problema é que a alternativa deles naquele momento era boa e eles não tinham pressa. Do outro lado, vamos pensar agora com a cabeça do Procurador-Geral da República. Imagine você, Dila, que você é o Procurador-Geral, Janot, e chegam essas pessoas na sua frente e trazem todas essas provas. Qual é a pressa que você tem em fazer esse acordo? Bom, procurador, o importante é que a lei define e permite esse acordo global, não é isso? O resto mas girar em torno do planeta. Mas se ele não entender qual era a pressão que existia sobre ele, ele não entende o resultado. O Procurador-Geral, naquele momento, ou ele fazia o acordo, ou os crimes que estavam sendo cometidos naquele momento para as pessoas das mais importantes do país iam continuar, crimes gravíssimos. E mais, imagina se ele não faz esse acordo e os colaboradores jogam na imprensa as informações e um mês depois. Todo mundo ia dizer: como é que o Procurador-Geral não fez esse acordo envolvendo essas pessoas tão importantes? Ele certamente está protegendo essas pessoas. Então o Procurador-Geral tinha uma espécie de espada sobre a cabeça dele. Vejam, eu não estou aqui defendendo os benefícios dados para os irmãos Joel. Eu só estou explicando como funciona uma negociação de um acordo, o que nos ajuda a entender um pouco melhor o que aconteceu. É muito difícil falar de um acordo sem estar na mesa de negociação. Perfeito. Procurador Deltan Dallagnol, infelizmente nosso som não está muito bom, o som da ligação não está muito bom. A gente vai refazer o contato e proximamente a gente volta a falar com o senhor. É sempre bom contar com o senhor aqui na Jovem Pan, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol. Bom fim de semana, procurador. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço. Essa também é uma opinião rápida. Se é para discutir isso aí, não o ato do procurador ou a extensão do acordo que ele fez com A, B ou C. Tem que discutir o conceito da lei, a razão da lei. Se a lei existe e permite,
O resto é conversa mole. É girar em torno do nada. Existe lei que permite, ponto e pronto.